الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, no seu livro Os Três Princípios Fundamentais, lembrou a fala do Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, onde ele diz: o conhecimento vem antes do falar e do fazer, e a prova disto está na Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, número 47, versículo 19. Então saiba que não há divindade a não ser Allah, e peça perdão pelos seus pecados, e para os crentes e as crentes. E Allah sabe sobre suas atividades e destinos. Este é o final da primeira mensagem do livro, e ele fala nesta mensagem a obrigação de todo muçulmano e toda muçulmana. E é o aprendizado de 4 questões: o conhecimento, a ação ou aplicação deste conhecimento, a divulgação e, por último, a paciência. A paciência nesta divulgação, no conhecimento e também na ação. E o autor lembrou a prova destas 4 questões, que é a Suratul Asr, o tempo. Pelo tempo, por certo, o ser humano está em perdição, exceto os que creem e fazem as boas ações e recomendam uns aos outros a verdade e recomendam uns aos outros a paciência. Depois ele finalizou com a palavra que falamos agora há pouco, que o conhecimento vem antes do falar e do fazer. E se o ser humano falar algo sem conhecimento, suas palavras não serão palavras certas, apropriadas. E uma ação sem conhecimento não é uma boa ação. E você não consegue diferenciar da palavra apropriada e não apropriada, e não consegue diferenciar uma boa ação de uma má ação, ou de uma ação não boa, sem o conhecimento. E por isso o conhecimento vem antes da palavra e da ação. E o conhecimento das coisas obrigatórias no Islã e a preocupação em aprender vem antes das súplicas, do dhikr, formas de glorificação, agradecimento, de lembrar de Allah, e vem antes de fazer as ações, porque as ações só estarão corretas a não ser que estejam de acordo, corretas, e elas não estarão corretas sem o conhecimento. Portanto, o autor deste livro pegou do livro do Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, no capítulo que fala sobre conhecimento, onde ele diz: a porta do conhecimento vem antes da fala e da ação. E o conhecimento nesta fala do Imam al-Bukhari é o conhecimento obrigatório. E há 2 tipos de conhecimento: ilm al-aini e ilm al-kifai. Ilm al-kifai não é um conhecimento para todos. Se alguns aprenderem, não precisa todos aprender. Então, dentre um número de pessoas, alguns devem aprender, não é obrigatório a todos aprender. Porém, se dentro deste grupo de pessoas ninguém aprender, todos serão julgados por não aprender. Ilm al-aini é o conhecimento obrigatório. Então, tudo que é obrigatório no Islã, todos nós devemos saber. Ninguém tem desculpa para não saber o que é obrigatório no Islã. Porque uma pessoa não consegue praticar as coisas que Allah nos ordenou, a não ser que a pessoa tenha conhecimento nas obrigatoriedades da religião. E isso é requerido de todos os servos de Allah, a aprenderem o que Allah nos ordenou e o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou. E se a pessoa fizer seus atos sem conhecimento, a pessoa cairá na ignorância, escuridão, inovação, fará uma ação que Allah não nos revelou. E disse Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu: quem divulgar a palavra de Allah sem conhecimento, a pessoa estará fazendo mais mal do que bem. Por isso que o conhecimento vem em primeiro lugar. E no versículo onde Allah diz:
Então saiba que não há divindade a não ser Allah, e peça perdão pelos seus pecados e para os crentes e as crentes, e Allah sabe sobre suas atividades e destinos. Foi lembrado o conhecimento neste versículo, então saiba, e a fala, quando Allah diz, e peça perdão. Portanto, Allah colocou o conhecimento antes da fala. Com isso, sabemos que o conhecimento vem em primeiro lugar. No Coran e na Sunnah, vem em várias passagens o incentivo ao conhecimento e a evidência que as pessoas com conhecimento são melhores e suas recompensas para Allah Todo-Poderoso são maiores. No Hadith Sahih, narrado por Abu Darda, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem seguir um caminho onde se procura o conhecimento na religião, Allah facilitará para ele o caminho para o paraíso. E os anjos abaixam suas asas para aqueles que buscam o conhecimento, satisfeitos com o que esta pessoa está fazendo. E os sábios têm uma grande preferência perante Allah do que as pessoas normais, pois os sábios são a herança que os profetas nos deixaram. Pois os profetas não deixaram para nós nenhum dinheiro, nenhuma riqueza, nenhum metal precioso. Porém, o conhecimento é o caminho que te levará ao paraíso. E sabemos que não entramos no paraíso a não ser pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, por meio da nossa fé e nossos atos. E como obtemos a fé e sabemos dos princípios da religião sem o conhecimento? Allah disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme revelado na Surah Ash-Shura 42, versículo 52. E assim, revelando-te um espírito, o Alcorão, de nossa ordem, você não conhecia o livro, nem a fé, porém o fizemos dele, o Corão, luz, com quem guiamos a quem queremos de nossos servos. E por certo, tu guias os homens a uma senda reta. Então, o conhecimento não se adquire a não ser pela revelação de Allah, o seu livro e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E vejam a comissão de Abdul Qais, que disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o que ele respondeu. A comissão disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: nos direcione para um ato que nós podemos fazer e convidar os outros que virem atrás de nós fazerem também e entrarmos no paraíso. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu ordeno que vocês creiam em Allah. Vocês sabem o que é a crença em Allah? Responderam: Allah e o seu mensageiro sabem mais. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a crença é testemunhar que não há divindade a não ser Allah, o único, e que Muhammad é o seu servo e mensageiro, e fazer a oração, e pagar o zakat, e jejuar o Ramadã, e pagar 1/5 sobre os espólios de guerra do que ganharem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou a eles o que é o Iman, a fé. Então, qual o caminho da aprendizagem da fé com a crença no coração e as ações que partem do corpo? O único caminho é o conhecimento. E um dos grandes erros que as pessoas cometem é fazer adorações, lembrar de Allah, suplicar, divulgar a Allah, sem base para aquilo, sem conhecimento básico, que é a revelação de Allah e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah diz no Alcorão Sagrado, na Surah Al-Kahf, número 18, versículo 103: diga, ó Muhammad, vocês querem que eu informe a vocês os maiores perdedores a respeito das ações? O versículo seguinte: são aqueles cujos esforços se desencaminharam, se perderam na vida terrena, enquanto pensam que estão praticando o bem. E por isso, se a pessoa se afastar do conhecimento, deixar de lado e não procurar, suas ações se perdem, e seus atos se vão e a pessoa não se beneficiará. E por isso que todo muçulmano é obrigado a adquirir conhecimento naquilo que Allah nos ordenou.
para que o muçulmano faça seus atos com o entendimento e a evidência daquilo que está fazendo. E o primeiro versículo que falamos no começo da aula mostra bem isso. Então saiba que não há divindade a não ser Allah e peça perdão pelos seus pecados e para os crentes e as crentes. E Allah sabe sobre suas atividades e destinos. E Allah mostra para nós, bem claro, neste versículo, o melhor conhecimento. Então saiba que não há divindade a não ser Allah. Este é o melhor e maior conhecimento. A melhor coisa que o servo de Allah pode aprender. E as pessoas dizem: a honra de tal conhecimento vem da honra do que está sendo conhecido, aprendido. E qual aprendizado é maior e mais honroso do que o conhecimento do Tawhid, da unicidade, que é um direito de Allah sobre seus servos, e que as pessoas nasceram por causa dela, da unicidade, e para confirmá-la. Allah diz no Alcorão Sagrado: e não criei os gênios e os seres humanos senão para adorar-me. E por causa da unicidade, Allah enviou os mensageiros, os livros. Allah disse no Alcorão Sagrado, na Surat An-Nahl, Sura da Abelha, número 16, versículo 36. E certamente enviamos para cada povo um mensageiro, com a ordem: adorai a Allah e se afastem do Taghut, falsas divindades, não acreditar nos ensinamentos que Allah não nos revelou. E Allah diz na Surat Al-Anbiya, Sura dos Profetas, número 21, versículo 25: e não enviamos nenhum mensageiro antes de você, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem que tivéssemos revelado a ele que não há outra divindade além de mim, portanto, adore-me. Portanto, o conhecimento da unicidade é o melhor conhecimento, o mais honroso, sem dúvidas. Vamos voltar ao primeiro versículo da aula. Então saiba que não há divindade a não ser Allah. Veja o hadith que o Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, coletou no seu livro Sahih, narrado por Uthman ibn Affan, que Allah esteja satisfeito com ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que morreu sabendo que não há divindade a não ser Allah entrará no paraíso. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que está no livro do Jardim dos Virtuosos, número 125, narrado por Abu Hurairah radiyallahu an, relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: os atos de fé se compõem de umas 60 sessões. A classe com maior mérito é de se proclamar: não há divindade a não ser Allah. E a menor classe é o de se retirar os obstáculos dos caminhos. Mas sabei que o pudor é uma seção da fé, ou uma divisão da fé. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou dos pilares do Islã, ele colocou o testemunho da fé em primeiro lugar. O Islã foi construído em cima de 5: testemunhar que não há divindade a não ser Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu mensageiro, fazer a oração, pagar o zakat, o jejum do Ramadan e a peregrinação à casa sagrada, Mecca, Kaaba. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou em primeiro lugar conhecimento, o conhecimento que não há divindade a não ser Allah nas classes da fé e nos pilares do Islã, pois este conhecimento é a base de todo o conhecimento no Islã e é essencial. E Allah mostra na Surat Ibrahim a grandeza deste conhecimento, destas palavras. Allah diz nesta surata, número 14, versículo 24: vocês não veem ou reparam como Allah apresenta um exemplo? Uma boa palavra é igual uma boa árvore. Suas raízes estão firmemente fixadas e seus ramos se elevam até o céu. Que palavra boa refere-se este versículo? A palavra boa é: não há divindade a não ser Allah.
é igual a um prédio que não se levanta sem seus pilares, e uma árvore não se levanta sem suas raízes, e a religião não se levanta sem o conhecimento de La ilaha illallah. Por isso, o autor lembrou do versículo: e saiba que não há divindade a não ser Allah. Qual é o objetivo deste versículo? E saiba que não há divindade a não ser Allah. É para apenas nós sabermos pronunciar estas palavras? Ou o objetivo é entender o significado, a grandeza destas palavras, ter um entendimento correto dela? Portanto, não adianta só pronunciar estas palavras. Deve-se entender o significado destas palavras e entender que estas palavras demonstram o Tawhid e a sinceridade com Allah subhanahu wa ta'ala, tornar Allah único e se afastar da idolatria. Estas palavras podemos dividir em duas partes: negação e afirmação. No começo das palavras, elas são uma negação. No começo desta frase, La ilaha illallah, o começo dela é uma negação e termina com uma afirmação. E para sermos do povo do Tawhid, que acredita em Allah único, devemos entender estas duas partes. Não se pode falar não sei. O próprio versículo diz: então saiba que não há divindade a não ser Allah. Esta é uma condição. Devemos saber para sermos do povo da unicidade, para fazermos parte deste povo. La ilaha é a primeira parte, a negação. Não há divindade. Esta é a parte da negação. Negação de adoração a todos que não seja Allah. O final, illallah, afirmação que todas as adorações são somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os tipos de adoração são para Allah único. Súplica, oração, jejum, sacrifício e etc. E la ilaha illallah, como explicado no Coran e na Sunnah, não há verdadeiramente nada, nem ninguém merecedor ou com direito de ser adorado a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o significado de La ilaha illallah. E um grande sábio chamado Abdurrahman bin Nasr Sa'di, rahimahullah ta'ala, reuniu palavras muito sábias a respeito deste versículo. E saiba que não há divindade a não ser Allah, no seu livro sobre a interpretação do Coran, na Surat Muhammad, número 47, versículo 19. Vamos escutar agora a explicação muito benéfica. Disse o Imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, sobre este versículo: então saiba que não há divindade a não ser Allah. Saiba no sentido de conhecimento. Conhecimento destas palavras deve ser aceito verdadeiramente no coração e deve ser bem conhecido, e aperfeiçoar esta aceitação cumprindo com o que Allah nos ordenou. E este conhecimento, que é o conhecimento da unicidade de Allah, é obrigatório a todas as pessoas. E o caminho para aprender mais sobre a unicidade, ou as formas para aprender mais sobre a unicidade, são aprender, sentir, refletir, pensar cuidadosamente nas características e atributos de Allah Todo-Poderoso e as ações de Allah que mostram que Ele é completo, a grandeza e o poder de Allah Jalla wa Ala. Segundo, saber que Allah é único, e sabe-se disso nas adorações. Quando adoramos Allah, saber que Allah é único, que as adorações são somente a Ele. Terceiro, saber que Ele, Allah, é o único nas dádivas que nós vemos e as dádivas que não vemos. As dádivas da vida e as dádivas da religião. Devemos ligar nosso coração a Allah e amá-lo, adorá-lo sem associar ninguém a Ele. Quarto, sabermos sobre as pessoas ou os povos que vieram antes de nós e foram recompensados pelo Tawhid, pela unicidade que aprenderam e aplicaram, e o castigo das pessoas idólatras que não acreditaram no Tawhid, na unicidade, desmentiram o Tawhid. Quinto, sabermos
de outros que foram associados a Allah, falsas divindades. Sabermos que estas falsas divindades são incompletas por todos os lados, são pobres, não beneficiam a si próprios, nem para aqueles que adoram estas falsas divindades. Estas falsas divindades não fazem mal, nem bem, não fazem absolutamente nada, não matam, não dão a vida e não ressuscitam, e não dão a vitória para aqueles que adoram estas falsas divindades. Não trazem benefício algum, não trazem coisas boas, nem te defendem das coisas ruins. Então devemos saber que não há divindade a não ser Allah, e qualquer outra divindade é falsa. Sexto, sabermos que os livros de Allah estão todos em conformidade com isso, com La ilaha illallah, e agirmos conforme La ilaha illallah. Sétimo, sabermos que a melhor das criaturas são os profetas, os mais completos quanto a comportamento, conhecimento e etc. Além deles, os grandes sábios que nos ensinam. Eles testemunharam que não há divindade a não ser Allah. E oitavo, sabermos das provas que Allah nos apresentou no espaço, as que vemos, e as provas que estão na nossa cabeça, que demonstra o Tawhid, a unicidade. Portanto, se estudarmos, fixarmos bem estas 8 formas de chegar ao Tawhid, nossa fé se fortalecerá. Nossa fé estará firme como a montanha no chão. Não estremecerá pela incerteza, nem por qualquer imaginação, pensamento. Se lermos e sentirmos bem o Corão, nossa fé e o Tawhid no nosso coração aumentará, mais do que em qualquer lugar, qualquer livro. Estas são palavras magníficas do Imam As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, sobre as formas, as evidências de La ilaha illallah. Estas evidências que o autor numerou estão no Corão. Toda vez que alguém buscar as evidências de La ilaha illallah no Corão e na Sunnah, o Tawhid no seu coração se fortalecerá e sua fé também se fortalecerá. E a explicação das evidências que o autor mostra são evidências que demoraria para explicar, porém vamos fazer um resumo. Quando você lê o versículo da Kursi, versículo 255 da Surat al-Baqarah, número 2, que é o melhor versículo do Corão. O versículo começa: não há divindade a não ser Allah. Este é o coração do versículo, o principal do versículo. Depois seguem com as evidências: o vivente, o subsistente, o que jamais é tomado pela dormência ou sono. A ele pertence tudo o que existe no céu e na terra. Quem poderá interceder junto a ele, sem a sua anuência? Ele conhece tanto o passado como o futuro, e eles, humanos, nada conhecem sobre sua ciência, senão aquilo que ele quer. Seu Kursi, criatura onde Allah criou e coloca os pés, abrange os céus e a terra, e não o fadiga preservá-los. E ele é o Altíssimo, o Magnífico. Neste versículo temos 12 evidências de La ilaha illallah. Quando entendemos estas 12 evidências, quando refletimos, aprendemos que é possível que seu coração aceite outro que não seja Allah, é possível que peça e suplique a outro que não seja Allah? Não, jamais. Não tem como. Estas evidências levam à manutenção, à dedicação ao Tawhid, à sinceridade com Allah e o afastamento da idolatria. Veja o final da Surat al-Hashr, número 59, versículo 23. Versículo 22, onde Allah diz: Ele é Allah, não existe divindade além dele, conhecedor do visível e do invisível. Ele é o misericordioso, o misericordiador. No versículo seguinte: Ele é Allah, não existe divindade além dele, o soberano,
o puro, o garantidor da paz, o garantidor da segurança, o que tudo vê, o poderoso, o compulsor, o supremo. Glorificado seja Allah acima do que idolatram. No último versículo, Ele é Allah, o Criador, o iniciador da criação, o formador. A Ele pertencem os melhores nomes. Tudo que existe no céu e na terra o glorificam. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Quando lemos estes versículos e observamos todas estas provas sobre a unicidade de Allah, é possível nos direcionarmos a outro sem ser Allah? Esses que se direcionam a outro que não seja Allah para suplicar, rezar, pedir, onde está a evidência deles? Direcionam-se até para pessoas mortas. Onde está a evidência deles no Coran e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seus corações e olhos se fecharam para as evidências no Coran e na Sunna, para onde devem se direcionar. Portanto, se as pessoas aprenderem bem estas evidências, elas terão a certeza de La ilaha illallah. E isto afastará as pessoas de todos os desvios, todas as coisas falsas que fizeram muitas pessoas se perderem. Então, a primeira questão é que devemos pegar estas evidências no Coran para nos ajudar a entender que não há divindade a não ser Allah, não há outro merecedor de adoração a não ser Allah. A segunda questão é, voltando no versículo, então saiba que não há divindade a não ser Allah. Isto demonstra que este conhecimento sobre Allah, sobre o Tawhid, a unicidade, é obrigatório e é a mais importante das obrigações, porque Allah tornou isso prioridade, em primeiro lugar. E o conhecimento de La ilaha illallah tem condições, e não é aceito este conhecimento senão com estas condições. Igual a oração, que não é aceita se todas as condições forem cumpridas. O Hajj não é aceito caso suas condições não forem cumpridas. O jejum não é aceito se não for cumpridos suas condições. E La ilaha illallah não é aceito se não for cumpridas suas condições, cujos sábios extraíram do Corão. Então as condições são 7. Então vejamos a seguir. A primeira condição, o conhecimento, La ilaha, não há divindade. Sabemos que esta primeira parte é a negação de todos que não são Allah. La ilaha, depois illallah, uma afirmação de que todas as adorações são somente para Allah. A segunda condição é a certeza, que anula qualquer dúvida e desvio. A terceira condição é al-ikhlas, a sinceridade, que anula qualquer tipo de idolatria e anula qualquer adoração que é feita para que as pessoas vejam. Quarto, as-sidq, a veracidade, a verdade, que anula a mentira. Quinto, al-qabul, a aceitação, que anula a rejeição. Sexto, al-inqiyad, a submissão e obediência, que anula o abandono, a desobediência. Sétimo, al-mahabba, o amor, que anula o desgosto, o ódio, a repugnância. Então, são 7 condições de La ilaha illallah. Não será aceito da pessoa a não ser pelo cumprimento destas 7 condições. E o objetivo destas condições não é apenas serem conhecidas ou decoradas, e sim confirmadas pelos atos. Por isso os sábios dizem: quantas pessoas sabem estas condições na ponta da língua, porém não confirmam com seus atos? E quantas das pessoas que, se você falar para a pessoa enumerar estas condições, ela não conseguirá te falar, porém ela cumpre com todas as condições. Então a lição que devemos tirar é que devemos confirmar estas condições por meio dos nossos atos, para fazermos parte das pessoas que confirmam La ilaha illallah verdadeiramente. E a prova deste conhecimento, além
do versículo da aula a outro versículo que Allah diz: quanto àqueles que invocam além dele, não possuem a intercessão, exceto os que testemunham a verdade, enquanto sabem. Qual testemunho da verdade é esse? La ilaha illallah. E o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: quem morrer e ele souber que não há divindade a não ser Allah, entrará no paraíso. Agora vamos falar das outras condições da prova no Corão. E a prova no Corão sobre a certeza está na Surat al-Hujurat, número 49, versículo 15. Somente são crentes aqueles que creem em Allah e em seu mensageiro e não duvidam. E no Sahih al-Muslim há um hadith narrado por Abu Hurairah radiyallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: eu testemunho que não há divindade a não ser Allah e que eu sou mensageiro de Allah. Não há um servo de Allah que encontre Allah com estes dois testemunhos, não tendo dúvidas neles, que Allah não deixará entrar no paraíso. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam neste hadith fala sobre a certeza. Al-Ikhlas, a sinceridade. A prova está na Surat al-Bayyinah, no número 98, versículo 5. E não lhes fora ordenado senão adorar a Allah, sendo sinceros com ele na devoção, sendo monoteístas. As-Sidq, a veracidade, a verdade. A prova está no primeiro versículo da Surat al-Munafiqun, Hipócritas, número 63. Quando os hipócritas se apresentam a ti, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizem: reconhecemos que tu és o mensageiro de Allah, porém Allah bem sabe que tu és o seu mensageiro e atesta que os hipócritas são mentirosos. Ou seja, os hipócritas mentiram no seu testemunho, porque eles não são verdadeiros com Allah Todo-Poderoso. Quanto ao amor, Allah diz na Surat al-Baqarah, número 2, versículo 165: entre os humanos há aqueles que adotam outros a não ser Allah como semelhante a ele. Eles os amam como amam Allah. Porém, aqueles que creram são mais fortes ou mais intensos no amor por Allah. Al-Anqiyad, a submissão e a obediência. A prova está na Surat Az-Zumar, número 39, versículo 54. E retornem arrependidos para o Senhor e se submetam, se entreguem a Ele antes que o castigo chegue até vocês. Então vocês não serão socorridos. Al-Qabul, a aceitação. A prova está na Surat As-Safat, número 37, versículo 35. De fato eles, quando lhes era dito: não há divindade a não ser Allah, esnoberbeciam-se, eram arrogantes. No versículo seguinte, e diziam: acaso temos que abandonar nossas divindades por causa de um poeta louco? Então estas são as 7 condições de La ilaha illallah, com as evidências que mostramos no Corão, e nada é aceito do servo a não ser que confirme La ilaha illallah. Estas 7 condições foram agrupadas pelo sábio Hafiz Hakami rahimahullah no seu livro Ma'arij al-Qabul, um grande livro, um livro magnífico. Voltando ao primeiro versículo da aula: então saiba que não há divindade a não ser Allah e peça perdão. Então, parando em peça perdão, pedir perdão é uma ação e ocorre na língua, seu lugar é na língua. No entanto, Allah lembrou dele, do perdão, apenas depois do conhecimento no Tawhid, na unicidade. E veja uma coisa muito benéfica deste versículo: Allah uniu o Tawhid com o perdão. E o Tawhid e o perdão juntos são as melhores coisas para apagarmos nossos pecados. Em um hadith narrado por Anas ibn Malik radiyallahu anhu, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah disse: ó filho de Adão, sempre que me suplicares e me implorares, eu perdoarei o que tiveres feito, e não me importa o que fizestes.
Ó filho de Adão, ainda que teus pecados alcancem os limites do céu, se me pedires perdão, eu te perdoarei. Ó filho de Adão, ainda que vieres a mim, depois de cometeres tantos pecados que dariam para encher a terra, depois me encontrou sem ter associado nada a mim, eu te daria um perdão por igual aos pecados que dariam para encher a terra. Nesse sentido. Este hadith está no livro de At-Tirmidhi e Albani no Sahih al-Jami'. E neste dua, Allah lembrou o maior motivo de você ter seus pecados apagados, que são a súplica com arrependimento, o pedido de perdão e o Tawhid, a unicidade. E o Tawhid é essencial para obter-se o perdão. E se a pessoa morrer sem ter o Tawhid consigo, não tem como a pessoa ser perdoada. Allah diz na Surah An-Nisa, na Surah das Mulheres, número 4, versículo 48. Allah não perdoa a quem lhe atribui parceiros, porém, Ele perdoa todas as outras coisas conforme a decisão dele. E quem atribui parceiros a Allah terá cometido um tremendo pecado. E o perdão tem um grande lugar para apagar os pecados, e por isso há muitas súplicas feitas pelos profetas que unem o pedido de perdão com o Tawhid, como a súplica de Dhannuni, que está na Surah Al-Anbiya, Surah dos Profetas, número 21, versículo 87. Dhannuni disse: não há divindade a não ser tu, Allah, exaltado seja, de fato eu fui um dos injustos, ou um dos que cometeram más ações. E a forma superior de se pedir perdão por Shaddad ibn Aus, radiyallahu anhu, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a forma superior de se pedir perdão é dizer: ó Allah, você é meu Senhor, não há divindade a não ser você, você me criou e eu sou seu servo, e eu estou no caminho da obediência, com o melhor da minha capacidade. Eu peço refúgio em ti do mal que cometi. Eu reconheço que suas bênçãos ou dádivas estão sobre mim, e perante a você eu reconheço meus pecados. Ó Allah, por favor me perdoe, pois de fato ninguém perdoa os pecados exceto você. Em árabe: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Depois o profeta Muhammad continuou o hadith e disse sobre este dua, a súplica: quem disser isto durante o dia convicto, com a forte fé nestas palavras, as palavras da súplica que apresentamos, e morrer no mesmo dia antes de entardecer, esta pessoa será uma das pessoas do paraíso. E se alguém disser estas palavras à noite, convicta, com a forte crença nestas palavras, as palavras da súplica, e morrer antes de amanhecer, esta pessoa será uma das pessoas do paraíso. Este hadith está no Sahih al-Bukhari, At-Tirmidhi, An-Nasai e Ahmed. E há muitos outros hadith que unem o Tawhid e o perdão, como o dua dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: peço perdão a Allah, o único que não há divindade além dele, o vivente, o sustentador, e eu me arrependo a ele. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. E há muitas outras súplicas que juntam o Tawhid com o perdão. Além disso, o muçulmano deve pedir o perdão para ele mesmo e para seus irmãos. No mesmo versículo do começo da aula, então saiba que não há divindade a não ser Allah, e peça perdão pelos seus pecados e para os crentes e as crentes. Esta é uma prova da honra, do ato nobre que é pedir perdão para aqueles que creram em Allah.
E Allah descreveu os profetas e as pessoas de fé como pessoas que pedem perdão para as outras. Allah disse na Surah Al-Hashr, número 59, versículo 10: E aqueles que vieram depois deles e dizem: Ó Senhor nosso, perdoa-nos, assim como também aos nossos irmãos que nos precederam na fé, e não deixe em nossos corações rancor algum pelos fiéis. Ó Senhor nosso, certamente Tu és cheio de bondade, misericordiosíssimo. Portanto, o pedido de perdão para aqueles que creram em Allah tem um grau elevado e uma grande recompensa. No final do versículo, então saiba que não há divindade a não ser Allah e peça perdão pelos seus pecados e para os crentes e as crentes. Continuando o versículo, e Allah sabe de suas atividades e destinos. Esta é uma das provas e evidências do Tawhid e uma das coisas que deixa a ligação com Allah mais forte em todo instante, em todo momento. Allah sabe de suas atividades e destinos, nada se esconde dele. Quando você sai de casa de manhã e vai para o trabalho, Allah sabe de cada atividade sua, para onde vai e quando volta para casa, sozinho ou acompanhado. Está num lugar claro ou ficou num lugar escuro. Allah também sabe disso, onde está, o que está acontecendo. Portanto, Allah Todo-Poderoso, o Altíssimo, sabe de tudo sobre você. Allah nos vê a todo instante. E uma das coisas que aumentam a fé, fortalece a temência e fortalece a ligação com Allah, é saber que Allah está te vendo em qualquer lugar que esteja. E Allah vê a pessoa onde ela for. Allah diz na Surah Al-Mulk, número 67, versículo 14: Não saberá ele a quem criou, e ele é o sutil, o conhecedor. E Allah diz na Surah Al-Alaq, número 96, versículo 14: Não sabe ele que Allah tudo vê? Saber isto é a maior admoestação, a maior exortação, a maior advertência para o ser humano não desobedecer a Allah. E o Imam Ash-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, reuniu a opinião de todos os grandes sábios e disse: todos concordam que a maior admoestação, exortação, é saber que Allah te vê. E por isso que você vê a maioria dos versículos do Coran de incentivo e de ameaça terminarem com o sentido que Allah tudo vê, ou vê todos os atos, sabe para onde vão, entre outras formas que vieram nos versículos. Encerramos nossa aula de hoje em mente de que o conhecimento vem antes da fala e da ação, e aprendemos que o conhecimento corrige a fala e a ação. Então sua ação e sua fala não são consideradas sem conhecimento. E o conhecimento vem antes da fala e da ação porque ele corrige a intenção. E a intenção corrige os atos. E por hoje é só isso. E Allah sabe mais. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.